Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo novamente para uma conversa franca o Dr. Nelson Costa. E o nosso assunto, a asma, e vamos falar sobre cura ou tratamento neste programa. No programa de dezembro, nós batemos numa tecla que era tratamento, mas agora vamos falar sobre este assunto. O Dr. Nelson Costa é médico, ele é pediatra e alergo-imunologista. E queremos que ele fique muito à vontade no Conversa Franca. Você sabia que a RTM está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar é só pesquisar por Conversa Franca. E o nosso Conversa Franca de hoje começa agora. E o Conversa Franca de hoje conversa com o Dr. Nelson Costa, ele que é médico, pediatra e alergo-imunologista. E o nosso tema, asma, cura ou tratamento. Eu gostaria, então, que o Dr. Nelson Pereira Costa se apresentasse. Quem é o Dr. Nelson Costa? Bom dia, Dora. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa novamente, que é um sucesso. É uma oportunidade para a gente conversar sobre esse assunto tão importante na população, né? Não só na faixa etária infantil, como adolescentes e adultos. O Dr. Nelson, ele é pediatra e estudou na Faculdade de Medicina da USP, onde teve a oportunidade de conhecer, de entrar em contato com múltiplas especialidades, mas acabou se encontrando, achando muito legal essa especialidade de alergia e imunologia. Quando você está num pronto-socorro de plantão, a ocorrência de atendimento de crianças com problema respiratório hoje em dia é elevadíssima. Claro que há períodos do ano que é pior, mais frequente. O período de verão é menor, mas ela ocorre o ano inteiro. E é muito importante do ponto de vista de gravidade da doença, mas é muito importante também pela frequência com que ela ocorre, né? Necessidade de atendimento em pronto-socorro, em ambulatório e mesmo em UTI. É uma frequência bastante significativa. Agora, quando se pode afirmar que a asma está sob controle? Então, ela é baseada nos sintomas, né? Os sintomas da asma mais frequente é a tosse, em primeiro lugar, né? Tem criança que tosse o tempo todo, tosse principalmente de noite, de madrugada e acaba até virando um drama, de tanto que essa criança tosse. Portanto, tossir às vezes vomita, não dorme direito e tem implicações muito significativas. O outro sintoma é cansaço. Cansaço espontâneo ou quando faz exercício. Então a gente vai considerar um caso controlado quando a criança não tem os sintomas, principalmente tosse, passa períodos assintomáticos muito grandes e, sobretudo, ela pode correr, brincar, né, e ser uma criança. Então, quando esses sintomas estão sob controle, à custa de medicamento ou não, períodos assintomáticos, às vezes não precisa de remédio nenhum. Então, nesse caso, está controlada e ela vive bem. Então, se ela pode fazer tudo o que pode fazer, no caso de criança, correr, brincar, no caso de adulto, pode trabalhar, pode dormir, é uma coisa básica, fundamental. Se ela consegue dormir a noite inteira sem que a asma lhe prejudique a qualidade do sono, a gente considera ela controlada, com medicamento ou sem medicamento. O importante é que a sintomatologia esteja absolutamente sob controle. Agora a pergunta que não quer calar.
o que são as bombinhas e para que servem? Perfeito. São formas de administrar medicamentos. Então, hoje há uma preferência muito grande em se administrar medicamento via inalatória e não via sistêmica. Via sistêmica é quando você toma um comprimido, ou toma um xarope, ou toma um medicamento via oral ou via endovenosa. Então, esse medicamento vai circular no organismo inteiro para depois atingir o órgão, vamos dizer assim, alvo. No caso, vias aéreas respiratórias. Eu tenho que tomar uma dose muito alta de medicamento via sistêmica para conseguir atingir adequadamente as vias respiratórias. Se eu faço uso tópico, que é via inalatória, não só o medicamento chega mais rápido, mais eficaz e com doses absolutamente menores. Chega a ser 10 a 20 vezes a dose menor do que aquela utilizada via sistêmica. Então, é preferível fazer via inalatória. Mas acontece que as bombinhas não são iguais. Essa é uma questão significativa. Tem bombinhas que só tem broncodilatador, então é utilizado para um alívio momentâneo, mas não serve para tratamento a longo prazo. A longo prazo precisa de ser uma bombinha que contenha medicação que seja capaz de controlar o processo inflamatório, já que a asma é uma doença caracteristicamente inflamatória crônica das vias aéreas inferiores. Agora, será que elas viciam? E quais os cuidados que se deve ter com as bombinhas? Sim, veja bem, eu falar que um medicamento que alivia uma doença vicia, é como eu dizer que a insulina vicia o diabético, né? Ou o medicamento antihipertensivo vicia o hipertenso. Então, na verdade, é direito do paciente ter um medicamento à disposição. É claro que ele deve ser bem orientado para não exagerar no uso e deve ser orientado exatamente nos limites de uso desse tipo de medicamento. Qualquer um deles, quando se ultrapassa uma dose máxima, a pessoa está correndo risco. Então, vamos dizer assim, entre o risco e o benefício, você não pode estar abusando do remédio, porque o risco acaba sendo maior do que a doença. Isso é fundamental. Então, as doses dos medicamentos têm que ser prescritas, evidente, têm que ser obedecidas. A partir de um certo ponto, quando você não tem resultado com todas as orientações dadas, a pessoa precisa procurar um pronto-socorro e não ficar abusivamente usando um medicamento que pode estar correndo um risco de intoxicação pelo uso excessivo da medicação. E que ocorre em qualquer outra doença também, né? Agora, em São Paulo, durante muitos anos, cerca de 25 anos mais ou menos, o senhor, juntamente com outros colegas, dirigiram um programa educativo sobre asma, aplicado nas escolas municipais de São Paulo. Este programa ainda está em atividade? Como era É, desenvolvido esse programa? assim, ele não está mais, vamos dizer assim, a todo vapor. Os professores das escolas foram orientados. Evidente que precisaria de haver uma continuidade. Ele foi feito de uma forma bem assim assídua durante esse período que você falou, 20, 25 anos, de uma maneira regular, era um programa oficial chamado intersecretarial, envolvendo a Secretaria de Educação do município de São Paulo, Secretaria de Esporte, onde as crianças faziam a chamada ginástica respiratória e natação, e também envolvia a saúde, onde eram encaminhados os pacientes. Nunca pode colocar como resolutivo, resolvido o problema, só com um dos pontos. Então, a criança fazia atividade física apropriada, adaptada à condição dela, de modo inicial, mas porém adaptativo e crescente, e ela ia se desenvolvendo. Fizemos até tese de mestrado e doutorado com esse tema, envolvendo aí inicialmente o Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, depois, a nível de doutorado, nós fizemos junto com a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Então, tem todo um substrato técnico-científico por trás, e esses trabalhos foram divulgados em congressos médicos, de tal sorte que os resultados continuam. Na prática, a atividade em si
ela deixou de existir, mas os professores estão bem orientados. E quais foram os frutos deste trabalho? Era muito comum a gente receber criança com a seguinte situação: preciso de um atestado médico para eu não precisar de fazer educação física, porque eu não consigo fazer educação física na escola e se eu não tiver um atestado, eu vou ficar com falta. E se eu ficar com falta, eu vou ser reprovado. Então, a nossa luta junto aos professores e junto aos médicos é que contornasse essa situação de uma maneira melhor, que não fosse simplesmente dar o atestado. Nós éramos contra o atestado, orientando que a criança, que o professor, que o médico, nós tínhamos encontros também com os médicos pediatras que atendiam essas crianças nos ambulatórios da prefeitura, no sentido de realmente tornar essa criança um caso controlado, entendeu? Sob controle. Uma vez sob controle, ela vai dormir direito, mas ela também vai conseguir fazer as atividades físicas dela, se não tranquilamente, mas de modo adaptado, conseguir fazer. E isso traz benefícios enormes, físicos, emocionais e sociais. Então, eram esses objetivos, fazer com que a criança superasse a dificuldade de asma por exercício, porque quando ela se exercita, ela tem chance de ter crise pelo exercício. Então, se ela não consegue fazer exercício, é melhor levar um atestado. Só que isso fazia com que ela não se exercitasse, não se adaptasse, ela ficasse fora do grupo dela. É muito ruim. E o que fazer quando acontecer uma crise? Então, precisa ver em que circunstância, né? O que está causando essa crise? Essa crise pode estar sendo causada por um motivo, dependendo da faixa etária, fica mais fácil compreender. Se é um bebê que tem aquela bronquite asmatiforme, a gente chama muito de bebê chiador, o bebê que chia, ele não deixa de ser um asmático, né? Mas enquanto bebê, o termo utilizado é bebê chiador. E ele pode viver com uma sibilância pulmonar, viver cansado, tossir muito à noite, na hora de mamar ter crise de tosse, vomitar tudo. Esses bebês, a imensa maioria deles, são quadros decorrentes de processos virais, respiratórios virais. E ocorre com uma frequência muito alta quando a criança tem 1, 2 aninhos, até uns 3, 4 aninhos, essas viroses ocorrem de 8 a 10 vezes por ano. Nesse período de Covid, enquanto elas estavam isoladas, até diminuiu. Só que isso também faz com que a imunidade dela seja menos estimulada e quando ela sai desse isolamento, né, social e volta à escola, volta à creche, ela pega todos os vírus disponíveis na comunidade. Então, ela volta a ter crises mais significativas do que tinha antes. Então, nessa faixa etária de bebês, 0 a 2 anos, até 3 ou 4 anos, a imensa maioria não é de natureza alérgica, é de natureza infecciosa viral. Aí depois continuam os processos por vírus, isso a vida toda, um adulto pode ter asma por gripe, por exemplo, só que a frequência é menor. E começa a aparecer os quadros de asma por alérgenos, né? O alérgeno mais comum, mais importante é o pó doméstico, por causa dos ácaros. Esses ácaros, eles vivem dentro da casa da gente, ele tem preferência de ficar no quarto e dentro do quarto ele tem preferência de dormir na nossa cama, viver na nossa cama e no nosso travesseiro. Então, na verdade, nós dormimos em cima de um ninho de ácaros e de poeira. Então, o cuidado principal vai ser tratar esse travesseiro, esse colchão, uma vez também confirmado que é de natureza alérgica, né? Então, focar no revestimento desse colchão, no revestimento desse travesseiro, que vai isolar a poeira de ácaros que tem lá dentro do contato respiratório com essa criança. Então, do ponto de vista alérgico, a gente começa a tratar evitando o contato com o alérgeno. Se é um fator irritativo, um produto químico que se usa em casa, pode ser desinfetante, pode ser removedor, pode ser perfume, um cheiro de tinta. Uma coisa muito comum aqui em São Paulo, pelo menos, é se usar inseticida desses que põe na tomada. E fica lá ligado 48 noites, sabe, a vida toda. E isso pode até não ter cheiro, mas não deixa de ser uma substância altamente irritativa para as vias respiratórias, aí não é só para as vias respiratórias inferiores, é para nariz, é para olhos, para a região rinocinusal. E esses fatores irritativos vão causar
problemas enormes inflamatórios e vai contribuir e aumentar o problema respiratório tipo asma. Bom, então estes são os principais desencadeantes das crises de asma? Na verdade, tem outros importantíssimos, né? Então, a gente falou do processo infeccioso, falamos de que são as viroses, na maioria das vezes, falamos de fatores alérgicos, o principal alérgeno é o ácaro, e o ninho deles, que é o nosso quarto, o nosso colchão, o nosso travesseiro. Falamos também do exercício. O exercício está presente como desencadeante em quase todos os casos. 80% a 90% das crianças que têm asma por exercício. E às vezes não é só exercício de correr, de jogar bola, de qualquer outro esporte. Às vezes é de dar risada, de brincar, de simplesmente pular, pode desencadear. Mas tem fatores também emocionais, como desencadeantes de asma. Então, ansiedades, angústias, pode desencadear a asma. Apesar de que a asma, por si só, também é um forte fator de distúrbios emocionais. Quando falta o oxigênio, falta o ar, é absolutamente compreensível que essas pessoas entrem em pânico. Sobretudo se estiver longe da medicação, longe de casa, longe de recursos, eles entram em desespero. E, evidentemente, se a pessoa não tem um controle emocional, ela entra em pânico e ela piora. Na medida em que respira mais rápido, e o respirar mais rápido desidrata e resseca as vias respiratórias e desencadeia broncoespasmo. Então, o fator emocional, ele pode ser o fator principal também, é o mais importante como causa desencadeante. E tem também outros desencadeantes, como chamados irritantes, que além das substâncias químicas inaladas, que a gente falou, desinfetante, removedores, inseticida, tem também o fato de o ar frio e seco ser um forte desencadeante também. Então, por exemplo, no inverno, o inverno em si, que é a temperatura mais fria e ar mais seco, tem um potencial enorme de desencadear mais crises do que em outro período do ano. Existem também casos de refluxo, sabe? Como refluxo gastroesofágico como desencadeante de crise também, principalmente quando a criança deita, aí não precisa ser criança, pode ser adulto também. Se ela tem refluxo, quando ela deita, o refluxo aumenta e isso pode desencadear um reflexo das vias digestivas, esôfago, para um espasmo brônquico e de desencadear processo de asma por causa de refluxo também. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com o Dr. Nelson Costa, ele que é médico pediatra e alergoimunologista. E o nosso tema, asma, cura ou tratamento? Antes de continuar a nossa entrevista, gostaríamos que o Dr. Nelson desse as suas redes sociais para os nossos ouvintes. Eu não tenho rede social, dona, mas se você me procurar no Google, Dr. Nelson, ou simplesmente médico pediatra especialista em asma, vai aparecer lá em primeiro ou segundo lugar. Então é muito simples, né, se precisar. Eu tenho um Zap também, não sei se tem como anunciar, né, deixar claro aí. O meu Zap para ter contato conosco é o 11 de São Paulo, né, 99482 9353 994829353. Agora, comorbidades que afetam a respiração, quais são? E os prejuízos que isso causa? Exatamente, as comorbidades, né? Comorbidade, para quem não está acostumado, são doenças que vêm, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, ou que contribuem com o problema. No diabético, por exemplo, se o indivíduo é obeso, piora. Se ele é uma pessoa assim, que faz uso de álcool, também ele piora. Então, existem vários fatores outros que contribuem para o drama. No caso da asma, eu acho que uma das coisas assim que mais contribui é o fato da pessoa criança ou adulto, mas eu vejo muito mais isso em criança. É o fato dela respirar pela boca, chamada respiração bucal. E isso é muito frequente por causa da rinite em criança
e causa uma congestão nasal, nariz entupido, ela funga, ela espirra, ela coça, tem coriza, né? E outra coisa em criança é a adenoide. A adenoide pode crescer a ponto de causar obstrução das vias aéreas superiores. Aí ela tem dificuldade de respirar pelo nariz. E aí ela vai respirar pela boca. Qual é o drama? O nariz, ele filtra o ar. Ele aquece e umedece o ar. Então, é o lugar certo por onde o ar deve passar, vias aéreas superiores. Esse sistema vias aéreas superiores não é só a fossa nasal, é um sistema que o ar entra pela cavidade toda assim, rinocinusal, que a gente chama, ali o ar é aquecido, ali o ar é filtrado e ali o ar é umedecido e ele vai para as vias respiratórias de uma forma que ele vai formando um turbilhão e vai trombando com as paredes e vai aquecendo, vai se aquecendo, vai sendo filtrado e vai sendo umedecido, a ponto de que quando chega nas vias aéreas inferiores, ele está em condições excelentes, ótimo, tá, o ar está filtrado, está aquecido, está umedecido, prontinho para fazer as trocas gasosas e assim que o sistema respiratório inferior gosta de receber o ar. Quando a criança respira pela boca, ela perde essa proteção que toda essa área superior oferece. Então ela vai resfriar as vias respiratórias, ela vai ressecar, ela vai levar um ar mais poluído, mais sujo, e contendo mais alérgicos, contendo mais substâncias que não foram filtradas, que não foram preparadas, eliminadas para entrar nas vias aéreas inferiores. E isso, respirar um ar que não foi devidamente preparado, propicia o desencadeamento de crises. Então é fundamental que a criança respire pelo nariz. Existem algumas exceções que você não respira pelo nariz. Quando, por exemplo, você fala, ao pegar o ar rapidamente, você respira pela boca. Quando você está nadando, quando você dá aquela abraçada, você vira o rosto, pega o ar lateralmente e pega pela boca. Não dá para respirar pelo nariz. Quando você corre, também você respira um pouco pela boca. Você deve respirar essencialmente pelo nariz, mas na medida que você precisa de mais volume respiratório, você acaba respirando pela boca, puxando o ar pela boca também. Só que quem tem o nariz entupido já respira de boca aberta, mesmo sem exercício. Ao se exercitar, ele vai abrir o bocão, vai respirar tudo pela boca. Esse é um dos motivos que ele tem mais asma por exercício do que as outras pessoas que não têm asma, né? Então, esse é um fator. Eu estou querendo saber, e os nossos ouvintes também, sobre a pergunta título: asma tem cura? Quais são os tratamentos? E o senhor já continua o resto da resposta que eu acabei de perguntar, sobre Legal. comorbidades. Então, né, aí a gente tem as rinossinusites. A sinusite, ela também aumenta a hiperreatividade dos brônquios. Então, quando o indivíduo tem sinusite e asma, a gente tem que tratar a sinusite. Ela melhora da asma porque eu tratei a sinusite. Vê que interessante, se ela respirar melhor pelo nariz, isso é fundamental. A gente procura fazer com que ela volte a respirar pelo nariz e trate a sinusite. Mas outras comorbidades têm o refluxo gastrofágico que a gente já falou, que aumenta também a hiperreatividade brônquica, e o fato da criança, por exemplo, ser obesa. A obesidade contribui para a dificuldade respiratória. O indivíduo obeso, ele gasta mais energia para respirar do que o indivíduo normal. E quanto mais obeso, quanto maior aquela camada de gordura, não só no tórax, mas no abdômen também, o esforço respiratório é maior. E quando ela corre, ela precisa de muito mais ventilação, quando ela é obesa, do que a criança magrinha. Então, o fato de ela respirar mais rápido desencadeia mais crises de asma. E, entre outros fatores, a criança destreinada, por isso que a gente estimula muito a criança a participar das atividades. Quando ela é destreinada e vai correr, ela se organiza pior para correr, por exemplo. Uma criança treinada, ela sabe correr, ela sabe respirar, ela sabe controlar a respiração. Isso é altamente significativo. Uma criança destreinada, ela começa a respirar muito rápido, ela se desorganiza e ela entra em crise de asma muito facilmente. E ela treinada, ela é orientada a controlar a respiração. Então, eu acho que esses pontos são os principais de comorbidade. Agora, você queria que falasse do tratamento, né? Da asma, cura ou tratamento?
Então, né, na verdade, a gente não pode falar em asma cura, porque tem um fator hereditário, tem toda uma estrutura imunológica. Quando você vai analisar essas crianças, tem hiper-IgE, isto é, tem uma quantidade de IgE que é um anticorpo natural. Só que os indivíduos alérgicos têm uma quantidade absurda, passa muito, muito acima dos limites. Esses anticorpos, chamados IgE, são eles que se ligam aos alérgicos e causam as crises alérgicas. Então, paralelamente, você tem que tratar disso, né? Então é muito difícil falar em cura, e também é muito difícil você falar em idade. Quando chegar com 7 anos vai desaparecer, quando chegar na adolescência vai desaparecer. Pode desaparecer na medida que se controla o ambiente físico. Por exemplo, uma casa úmida, mofada, embolorada, acarpetada, ela é propícia. Às vezes tem gato, cachorro dentro de casa, tudo isso contribui. Na hora que você controla o ambiente, dá uma melhorada em todos esses aspectos, pode ela ir sendo controlada, e se falar em cura, precisa de pelo menos 5 anos sem sintomas para se falar em cura. Mesmo assim, se a criança é exposta, se a pessoa é exposta a fatores altamente agressivos, ela pode voltar a ter crise. Então é melhor falar em tratamento em asma controlada, em asma parcialmente controlada, em asma não controlada, em asma grave e que ela é resistente, ela não é tratada pelos tratamentos habituais. Ela vai entrar num caso de asma grave e vai ter que ser um tratamento totalmente diferente. Muito bem, essa é a resposta. Existe diferença agora entre crianças e adultos? Estamos terminando o nosso programa, mas gostaríamos que o senhor falasse aquilo que eu não perguntei, mas que é muito importante para os nossos ouvintes. A asma na infância é muito importante porque pode levar ao prejuízo do desenvolvimento dela, não só físico, mas emocional e social. A asma é um forte gerador de angústia, de ansiedade e que traz insegurança para a criança. E essa ansiedade e insegurança a gente também vê nos pais. Então, veja bem, é um complexo da criança mais a sua família. Os sintomas noturnos são muito significativos em criança, ela pode passar uma noite inteira tossindo. Ela não dorme e também não deixa as outras pessoas dormir, né? Os irmãos, pai, mãe, não raro ela tem que ser socorrida de noite e de madrugada. E a questão do cansaço relacionado aos esforços. Isso precisa de ser contornado porque ela precisa de brincar, ela precisa de correr, ela precisa de participar das atividades próprias da idade dela, que são os jogos, né? Mas também precisa de controlar a asma por causa das faltas escolares, no caso de criança, falta ao trabalho, no caso de adulto. Agora, uma informação muito legal é que a asma, por mais grave que ela seja, dificilmente ela vai atrapalhar a chegada na altura final da criança. Ela pode prejudicar o crescimento, o desenvolvimento por períodos, mas na medida que controla, ela compensa. Então ela chega na idade adulta ou de adolescente adulto com altura normal. Isso é muito legal falar. Por mais que ela use corticoide, por mais que ela use remédio, que há períodos que ela tem prejuízo no crescimento, no final das contas ela atinge uma altura normal. Pelo menos na imensa maioria dos casos, quase 100%. E nós terminamos o nosso programa. Obrigada, doutor Nelson, muito obrigada por participar aqui do Conversa Franca. E vamos trazê-lo outras vezes, porque as perguntas dos ouvintes são muitas. Que pena, então, que o nosso bate-papo terminou. Eu, Dora Bombilcar, te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e também da Stephanie Cerqueira. E na mesa de som, o nosso querido Tiago. Então, doutor Nelson, nós vamos colocar aqui as suas redes sociais e esperamos que o senhor volte à Rádio Transmundial. Até o próximo Ouvintes Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bombilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.